Amém. Saúdo todos na paz do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Este é o Ministério Viva. Viva a vida com Jesus. Viva a experiência com Ele todos os dias, a cada manhã. E viva a esperança no seu coração. Palavra de um Deus Rei. Que iria voltar para buscar a tua igreja. Amém? Nessa oportunidade que nós temos, eu quero te convidar a pegar o manual do fabricante, como eu sempre falo, a palavra de Deus, que contém a palavra de Deus, para que a minha e a tua fé, ela venha se consolidar. O próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, em Romanos 10, versículo 17, diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não a palavra do homem, não a palavra dos profetinhas, não a palavra das profetias, não a palavra dos perus, não. A palavra de Deus que consiste em vida, a palavra de Deus que consiste em reavivamento, a palavra de Deus que te traz esclarecimento, a palavra de Deus única, imutável e eficaz, que faz o homem refletir, fazer com que as suas transgressões, que ele venha fazer uma autoanálise do que ele era, do que ele é, para que ele possa se tornar um servo de Deus. Sabemos também que na palavra nos esclarece que nós não seremos os semideuses, os homens bem abençoados, bem-aventurados, não. A palavra de Deus vai nos mostrar que necessitamos da graça, da misericórdia e de seguir os caminhos e os ensinamentos daquele que é justo, perfeito e santo, Jesus Cristo, o único intermediador entre Deus e homens é Jesus Cristo, que veio a este mundo, padeceu no madeiro, pagou o preço, o sacrifício de cruz, que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali a grande obra que Cristo fez, que o Pai manifestou o seu amor, para que pudéssemos, eu e você, pecador, voltar aos caminhos do Senhor. Mas a oportunidade que Ele nos dá através do seu sangue, do seu sacrifício, olhando para a cruz, ela é exclusivamente sua, a decisão. Ele fez por todos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esteja no meio daqueles que escolheram seguir a Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, entramos na Tua presença pela oportunidade que o Senhor nos dá para falar da Tua palavra. Senhor, que o Senhor nessa noite venha abrir o entendimento deste homem, desta mulher, desse jovem, deste adolescente e até o meu Pai, para que eu possa compreender o verdadeiro sentido de estar na Tua presença e seguir os Teus ensinamentos. Sabemos, Pai, que sem a Tua direção vamos andar perdido por esse mundo. Por isso que necessitamos e encarecemos da Tua graça, do Teu ensinamento, para que possamos, Pai, chegar na Tua presença e dizer: foi batalha, foi luta, mas o Senhor tem nos dado a esperança de estar ao Teu lado. Por isso estamos aqui, Senhor, para Te render graças e glória e Te dizer muito obrigado, Senhor, por ter nos mantido em vida e por todas as adversidades e dificuldades que tínhamos na terra. O Senhor nos fez esquecer para estar nos Teus seios, na Tua graça e no Teu amor e no descanso eterno, a qual o Senhor nos proporciona em fé, se cremos que tudo isso o Senhor proporcionou para nós, para aqueles que confiam na Tua palavra. Então, Senhor, que a Tua palavra hoje, Pai, entre no coração daquelas pessoas e possam entender que nós necessitamos e encarecemos da Tua graça, e que venhamos reconhecer os nossos pecados e as nossas limitações, para que possamos, Pai, nos colocar na Tua presença e que o Senhor possa nos tomar sob as Tuas mãos santas para nos levar à cidade celestial. Pai, Te peço também para aquelas pessoas que estão atormentadas, que estão nos leitos de hospitais, que estão enfermas, que o Senhor coloque, Pai, médicos, atendentes, para que possa, Pai, ser usado nas Tuas mãos para trazer o conforto e o alento. E até mesmo pessoas que possam falar do Teu reino
para a salvação e da vida eterna. E isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos sempre de pedir a graça e a misericórdia de Deus. Porque se hoje você está aí e eu estou aqui, nada mais é porque permissão de Deus. Eu coloquei no chamamento porque Deus permite o joio crescer. Primeiro, para ele crescer, nós temos que entender a metodologia e também como Cristo e Deus trabalha. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. No primeiro versículo, nós vamos falar sobre quando Jesus estava caminhando e saiu ali e se assentou à beira do mar e começou a ensinar, lógico, com parábolas. Mas o verdadeiro sentido do joio e do trigo, você já vai ver no versículo 24 ao 30. Mas vamos dar a entrada para você entender como é que funciona a parte da semeação, a parte do Evangelho. Todos pegaram a Bíblia? Vamos lá. A palavra de Deus. Mateus capítulo 13, para ser a introdução. Até nós chegarmos ao versículo 24 ao 30 para falar do joio, a qual foi o chamamento. Por que Deus permite o joio crescer? Primeiro vamos ver a semeadura e os porquês. Vamos lá. Mateus capítulo 13, versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e uma grande multidão se reunia perto dele. E de modo que ele entrou num barco e se assentou a toda a multidão que estava em pé na praia. E muitas das coisas ele falou por parábolas, e eis que dizia que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que se não era profunda da terra, perdeu-se. Saindo, porém, o sol queimou, e pouco não tinha mais raiz, e se assecou. A outra caiu entre espinhos, e cresceu, mas foi sufocada. A outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu frutos, como se assentava-se de 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito. Vamos chegar no joio. Quando Cristo começou a explicar sobre a semeadura, nós que estamos hoje proferindo a fé cristã, nós fazemos o quê? Semeamos a palavra, falamos do amor de Deus, incentivamos as pessoas a ler a Bíblia, incentivamos as pessoas a orar, incentivamos as pessoas a buscar a presença de Deus. Procuramos esclarecer para a pessoa que ela não precisa de caneta, de manto, não precisa de água, de arca, nada disso. O que ela precisa é crer, acreditar e falar com Deus. Jeremias, quando fala 33:3, fala de mim, que do céu eu te ouvirei. Tive que falar com ele. Romanos 10, 9 e 10 diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Então Cristo estava falando naquele momento sobre estas parábolas, que era para as pessoas entenderem que todas as vezes quando nós falamos da palavra de Deus, algumas pessoas ouvem, outras guardam, outras não dão importância, mas outras nem querem saber. É assim que foi narrado sobre a pedra rochosa, na areia, a terra ruim, aonde o sol, que são as dificuldades, secam porque não tem raízes profundas, onde não tem ensinamento profundo mesmo. Porque é fácil dizer, vem para a igreja, traz para a igreja, mas não discipula, não consolida. A criança vem logo pequena e quer logo mandar andar. É assim que se faz. O cara chega na igreja, aí pega o cidadão ali, fala 2, 3 palavrinhas, incentiva, motivacional e manda ele para o campo, totalmente despreparado. Pega um desviado, usado pelo inimigo e ponto, e mata a fé. O joio está lá fora. Não, o joio está aqui dentro mesmo.
perto de você. O joio está bem perto. E você vai entender. Deus permite o joio dentro da igreja? Permite. E eu te explico o porquê. Agora volta. Você já entendeu que na introdução houve a semeadura. Mas também, essas sementes, quando são semeadas, muitas das vezes os nossos corações estão sendo comparados como pedras rochosas, somente superficial. E é assim que funciona. Mas isso não tira a responsabilidade de semear, de falar, de incentivar. Lembra que eu sempre falo nas lives, não é a Bíblia diz, não é a Bíblia fala. O Evangelho de Lucas 24:47, eu tenho que falar de Jesus Cristo, para que as pessoas ouçam, saibam quem é Cristo, por que Ele veio e o que Ele quer. Ele veio para restituir o homem novamente na presença de Deus. Ele pagou o preço, e o que Ele quer é que todos venham estar com Ele na vida eterna. Mas a escolha é sua. Mas como é? Quando eu falo de Cristo, as pessoas começam a conhecê-lo, aí as pessoas começam para o arrependimento, começam a se fazer uma autoanálise da sua vida, do que era, o que é e o que quer se tornar mais à frente. Isso é o Evangelho de transformação. O Evangelho tem que ser de transformação, não é de motivação ou de ilusão, porque a motivação passa, a ilusão passa, mas a transformação mostra a moldura e a formação e a mudança de caráter. Este é o Evangelho que nós procuramos apresentar. E é assim que é feita a semeadura, mas muitos não querem, rejeitam. Agora vamos passar porque Deus permite. Avança agora o mesmo Evangelho de Mateus 13, vamos para o versículo 24. Outra parábola Jesus propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Você está semeando a boa semente, falando que Jesus está voltando, que os tempos estão abreviados, que o mundo hoje está pervertido pelos costumes e os rudimentos dos homens contra a sua legislação dos seus direitos civis, contra a moralidade que tem que haver dentro da sua casa, com a sua família. Aí quando eu falo em moralidade, você pode até dizer: ah, o senhor quer dar uma de moralista. Amigo, a moralidade não é minha, a moralidade é de Deus, se você acreditar. É Ele que pede para que nós venhamos a nos adequar às suas regras e aos seus mandamentos. Não sou eu estou procurando seguir, porque eu não sou o juiz do universo, somente Deus. Então a moralidade fiel e verdadeira está com o próprio Deus, que colocou para todos aqueles que quiserem aceitar e seguir. Eu aceitei e decidi a seguir essa moralidade do meu Deus, com preceitos, mandamentos e princípios. Mas como o homem semeou no seu campo, nós semeamos. Mas quando os homens dormiram, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu frutos e apareceu também o joio. Então vieram os servos do dono da casa e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: quereis que vamos arrancar-los o joio? Versículo 29. Não, replicou ele, para que não se separasse o joio e não se arrancasse também. Com ele poderia arrancar o trigo. Deixai-vos crescer juntos até que a colheita. E no tempo da colheita
direi ao ceifeiro: ajuntai-vos primeiros o joio e atraí os feixes, para que sejam queimados. Mas o trigo recolhei no meio deles e colocais ao celeiro. Volta para o versículo 28. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isto. Quando Satanás, no livro de Jó capítulo 1, que ele se apresenta na presença de Deus, ele se apresenta porque Jó se apresenta, estava ali, mas Satanás se apresentou na presença de Deus. E aí você vai dizer: poxa, mas ele foi expulso, ele foi destituído da graça, da misericórdia e da glória de Deus. Mas naquele momento ele se apareceu porque ele estava legalmente autorizado. Para aí, está dando agora um nó na cabeça. Lembre-se, a terra foi dada para Adão. Quando Adão transgrediu a lei, deu autoridade para que o mal usasse aquela falha legalmente para se apresentar para ele. Você já viu falar, em termos jurídicos, que as coisas são ilegais, mas porém morais e corretas? É tipo como se de repente você vendeu uma coisa e iludir aquela pessoa a assinar o recibo. Ah, eu fui enganado, mas porém você assinou. Legalmente você perdeu. Então neste momento Satanás se apareceu na presença de Deus legalmente. Ele agiu de má fé, agiu. Ele enganou. Mas ele estava legalmente na presença de Deus e começou a falar de Jó. Mas Deus, sabendo o coração de Jó, falou para ele, permitiu, olha só, permitiu que ele afligisse Jó, tirasse tudo que era dele, a sua família, a sua saúde, as suas posses, riquezas, menos a sua vida. Quando o dono da vinha falou para o seu servo não mexer, porque ele entendia que haveria um propósito. Haveria um propósito. O joio e o trigo são idênticos. Qual é a diferença do joio e do trigo? Apenas os frutos. Se você amassar o trigo, você vai ver, amassando ele, que você vai ver a coisa pastosa, onde você vai tirar a massa para fazer o pão. Porém, quando você amassa o joio, a semente do joio vira palha. Você sabia que o joio ele é tão maléfico? O joio ele é tóxico. A semente do joio é tóxica. Quais são as reações? Náuseas, dormência, dores de cabeça. Por aí você pode ver. E o que acontece com o joio na igreja? Dá muita dor de cabeça por fofoca, dissensão. Dá mal-estar em saber que a pessoa está por ali te caluniando, te perseguindo, inventando coisas. Mas aí o Senhor diz: suportai-vos. Suportai-vos. Deus muitas das vezes permitiu ali para que no tempo correto ele vai tirar o trigo e vai pegar o joio e jogar ao fogo. Deus permite o joio estar muitas das vezes que é para você aprender a buscar a presença de Deus, saber que você tem limitações, que você necessita da graça e da misericórdia, porque o joio está representando ali nada mais é que o inimigo ao teu redor, tentando tragar a tua fé, a tua vida. Primeiro é a tua fé,
para botar em descrença e descrédito a soberania de Deus e a tua vida, para lançar a tua alma ao inferno. Mas Deus permite porque Ele sabe que Ele te dá todos os mecanismos e todas as armas, a começar pela sua palavra. Lembra em Mateus 4, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus? Deus permitiu que o adversário se aproximasse dele, e depois de 40 dias e 40 noites ele viu que ele estava já ali meio fraco como homem, mas era Deus. Ele se aproveitou, era o joio, e começou a oferecer coisas, os reinos, que tudo foi lhe dado, que era direito dele. E foi, porque o homem passou, depois que ele transgrediu a palavra de Deus, ele passou essa posse, essa autoridade e essa legalidade para o inimigo. Então ele estava oferecendo o que era dele, como ele falou para Jesus, porque tudo isso foi me dado, e eu te dou se tu me adorares. Olha o jogo de sedução. Então o joio está bem presente, mas Cristo mostrou que poderia sim, com a boa semente, como o trigo, alimentar-nos com a sua palavra, e venceu o adversário na palavra. É por isso que eu sempre te incentivo a ler a Bíblia. Não vai nesses contos de peru, de fazer campanhas de malucos. Para com isso, ajoelha, fala com Deus, assim como eu estou falando com você aqui pela live. Fale com Deus, Ele está bem presente. O que nós estamos tentando te alertar é que Deus está ao teu lado, basta apenas você crer. Fala com Ele. Para de seguir esses homens, essas pessoas que não têm nada com Deus, mas estão se interessadas nas tuas fazendas, naquilo que você pode proporcionar para o prazer deles e pelas suas vantagens que eles vão obter através do teu recurso. Tem muito isso. Mas falar que você tem que mudar, você tem que parar de mentir, você tem que parar de roubar, você tem que parar de adulterar. Eles não querem falar, porque isso vai te afastar. Não vai te confrontar para pedir uma mudança interna, espiritual. Não. É mais fácil eu te vender uma coisa e te falar que vai te agradar, que vai te fazer sentir bem no teu íntimo. O joio, além dele ser parecido na igreja, um homem de Deus pregando, falando, cantando, sambando, tudo mais, mas as suas sementes são amargas e matam. Por que ele mata? Ele fala palavras torpes para você? Não, ele não fala, é que você tem que se arrepender. Ele fala só que você vai ser um homem sucedido, você vai ser um homem que vai levantar gerações, você vai ser um profeta. Seja um profeta falando para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu conhecido, que Jesus está voltando, que Ele espera que você venha se entregar para Ele de coração, com a mente sã. Não é ficar maluco, não ser um religioso, mas sim uma pessoa lúcida, esclarecida, que existe um Deus que quer você ao lado dele. Ele não quer que você seja uma pessoa dispersa e nem correndo atrás daqueles cidadãos em Mateus 7,15, falsos profetas e falsos mestres. Porque muitos que estão ali dizendo que são trigo, mas são joio, quando chegarem e forem postos na presença de Deus, Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, expulsei demônios no teu nome, muitas pessoas viram, Senhor, profetizei para nações no teu nome. Mateus, capítulo 7, versículo 23, não é a Bíblia diz não, Mateus, capítulo 7, versículo 23, para esse joio que se diz ser trigo, preguei no teu nome, expulsei demônios no teu nome, Jesus vai dizer, aparta-te, pois eu não te
conheço tu que pratica as iniquidades. Eu já falei, na tradução original, ele chama de maldito. Mas o joio está lá, pregando, profetizando, fazendo macaquice. 1 Tito, capítulo 1, versículo 16. Dizem quem conhece a Deus. Mas as suas obras são reprováveis, tanto para os homens como para Deus. O joio está em todo lugar, está dentro da tua casa, do teu lado. Deus permite. Você quer ver? Em Gênesis capítulo 37, do 50, vai falar da história de José. José, dos 0 aos 17 anos, ele foi plantado a boa semente dentro da casa do pai dele. Lá. Mas também tinham seus irmãos que foram tocados pela inveja, pela ganância, pelo ciúme. Quem era o joio na vida de José? Seus irmãos. E dos 17 aos 35, José comeu pão que o diabo amassou. O joio foi mais em cima, que ele foi, além de ser vendido para o Egito, foi trabalhar na casa de Potifar, onde a esposa de Potifar, Neferias, tentou seduzir ele fugiu. Mais uma vez José é jogado na cadeia, e ali ficou durante um período. Nada mais é do que isso aí era para tirar, matar a fé dele. Como acontece conosco, que o joio na igreja, ele está esfriando a nossa fé, não fazendo a gente refletir que precisamos mudar. Mas está nos dando conformismo. E mais ainda do conformismo, está nos dando também a parte emocional do consumismo. Eu quero ter mais, eu quero ser mais. Mas esquece que quanto mais queremos subir, mais nos afastamos de Deus. O segredo é se prostrar na presença de Deus. Quanto mais nos humilhamos, humilhar significa reconhecer para Deus a sua soberania e o seu amor e do seu favor, para a sua misericórdia com nossa vida. Quando nós nos baixamos mais, é que crescemos na presença de Deus. É inverso. A palavra de Deus totalmente é inverso. Então Deus permite sim o joio, para que nós possamos aprender a moldar o nosso caráter. E ali José também ficou, sendo atormentado pelo joio, pelas adversidades. Começou pelos irmãos, e agora começou naquele momento ali. Mas Deus, no tempo o Senhor deixai, ele cresceu, aprendeu, amadureceu, e depois foi restituído dos 37 aos 105 anos como governador, uma alta posição na grande nação do Egito naquela época. E o que ele fez? Trouxe a sua família. Então ele trouxe novamente, no dia da colheita, ele trouxe seus irmãos e tirou tudo aquilo, tirou todo aquele joio e restituiu eles como trigo. Lembra quando Davi foi ungido na sua casa pelo profeta Samuel, e seus irmãos estavam ali presentes quando começou a ser chamado cada um. Jessé começou a apresentar os seus filhos, mas faltava um pequenininho, estava lá no canto, por lutas, aflições. Chamaram, e Davi foi ungido. E ali naquele momento o joio se pronunciou, se mostrou. Quem foi o joio na vida de Davi? Seus irmãos começaram a persegui-lo. Mas no tempo, o ceifeiro foi dada a ordem para separar o joio e jogar para queimar, e o trigo para o celeiro. Então, amado, quando você está sendo perseguido, tem bom ânimo. Se você está sendo caluniado, tem bom ânimo. Se você está sendo maltratado, tem bom ânimo. Confie em Deus. Porque nessas adversidades é que nós devemos recorrer a Deus. E Ele vai nos dar o suporte, a força e a grandeza de olhar por cima e dizer, valeu a pena. Em 1 Pedro capítulo 2, no versículo 23,
Olha o que Cristo fazia. E zombavam e falavam, escarneciam de Jesus. Sabe o que o meu Cristo fazia? Ele apenas sorria e ignorava. Sorria, ignore, não se deixe abater pelas críticas. O joio está bem perto de você. Deus permitiu. Sabia que o inimigo semeou. Mas lembre-se de uma coisa: o joio pode ser transformado em trigo pelo poder de Deus, mas o trigo não pode se transformar em joio. Lembre-se bem. Quando o povo estava no deserto e a água era impura, não era consumível, amarga, o Senhor mandou o quê? Naquele momento, Moisés colocasse uma vara e ali a água foi purificada. Olha o poder de Deus. O meu Deus não tem prazer nenhum quando um ímpio perece, porque a cada gota de seu sangue foi derramada também por ele. Mas a escolha é nossa. A decisão é sua. Em 1 Pedro, novamente, 2,23. Sorria. Jesus deu-nos exemplo. Sorria. Quando estiverem te insultando, sorria. A minha esposa aqui diz: ser superior a certos tipos de comentário e bobagens. É verdade. A gente tem que ser superior a isso. Porque a boa semente foi semeada em nosso coração. Mas no momento em que nós estamos só, sempre o inimigo procura semear o joio, a discórdia, a desconfiança, a incerteza, a falta de fé. Mas Deus diz: eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 6,6. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda. As suas promessas, as suas vidas, tudo está na mão de Deus. Deuteronômio 28:1. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, ouça a voz de Deus, fale com Ele. Se alguém te dizer para ti que você vai chegar, vai entrar na igreja e as coisas vão melhorar, é mentira. Peraí, é mentira isso. Não vai melhorar coisíssima nenhuma nesse mundo. Se você entrar na igreja, você vai procurar ver que você está em um mundo que é apenas temporário, mas você vai aprender a andar, absorver as adversidades e caminhar esperando um futuro promissor bem próximo com Cristo, porque você vai entender que todas as conquistas e todas as lutas que você está passando são temporárias. Não estou dizendo que você não vai correr atrás de uma boa casa, um bom carro, uma boa estabilidade financeira, não é nada disso. Isso, enquanto estivermos aqui, nós vamos lutar, vamos conquistar, sim. Mas isso não pode ser a premissa de nossas vidas. Não, porque tudo isso vai ficar. Ainda não vi nenhum homem mais rico deste mundo levar os seus bens. Ele não leva. Os grandes faraós enterravam as suas riquezas junto com ele, mas os ladrões vinham lá e roubavam. E aí, meu amado? Pense bem. O joio sempre vai estar, Deus vai permitir, porque o joio, ele também tem um trabalho. Um trabalho de moldar o seu caráter. Por isso que o Senhor diz: deixai os dois crescer juntos. Os dois crescer juntos. Porque enquanto estivermos aqui, nós vamos ter luta, vamos ter perseguição. Quem falou isso? Olha a Bíblia. O livro de João 16:33. No mundo tereis aflições e perseguições, mas tem bom ânimo. O joio vai estar na perseguição. O joio vai estar sempre presente na tribulação.
ele vai crescer junto contigo. Eu nunca ouvi falar de um casal que passou durante muitos anos sem sofrer represálias. Eu já vou para 38 anos com a minha esposa. Mas você está pensando, estamos com 37, vamos para 38 anos. Você pensa que a gente não passou por lutas? Eu, muitas das vezes, decepcionei muito ela. Muito mesmo. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus colocou amor suficientemente para que ela pudesse superar tudo isso. E hoje é um exemplo. E eu tiro para mim também. O joio estava bem presente. Assim como estava com os irmãos de José, como estava com o irmão de Davi, até com Abraão também, do seu irmão, que adorava outros deuses, por isso que Deus mandou sair ele da terra dos caldeus, lá de Ur. Meu irmão, a boa semeadura era semeada em toda a terra. Seja você a boa terra frutífera que Deus semeou a palavra de libertação. Sorria para a adversidade. Está difícil? Tá. Mas sorria. Creia. Creia. Creia que Jesus é fiel. Por isso que o Senhor diz em Mateus 5,17: eu não vim mudar nenhuma lei nem dos profetas, eu vim cumprir. Passarão os céus e a terra, pois as minhas palavras não passarão. Assim como não passam os seus mandamentos, como não passa as revelações que aqui foi colocado nesse livro, também as promessas que ele vai voltar, que ele foi preparar um lugar, uma moradia para nós. E mais ainda, ele prometeu que ele estaria lá. A primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1: filhinhos, sabeis que nos céus há Jesus Cristo advogando perante Deus Pai. Eu tenho um advogado fiel, justo, que está nos céus, interpelando, entrando em meu favor e ao teu favor. Jesus Cristo, o único mediador, está lá, o Filho de Deus. Lembre-se, quando João, 1 João, quando ele olhou Jesus descendo ao monte, ele: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados. O Cordeiro de Deus. Veio o Cordeiro de Deus como sacrifício vivo por nós. E agora está como um grande advogado, intercedendo por mim e por você, que precisamos, que faríamos muitos. Mas não devemos nos acomodar, porque Ele veio, nos deu a liberdade e está nos defendendo, mas Ele vai voltar como justo juiz para julgar. E nós vamos prestar conta de tudo que falamos, de tudo que fizemos. E eu não vou ter a justificativa: Senhor, quantas lives eu preguei, Senhor, quantas vezes eu subi no púlpito, falando no teu santo nome, ali foi manifestada a tua graça, a tua glória, e curas foram feitas na vida dos teus filhos. Não por mim, mas por ti, Senhor. Mas eu fui interlocutor da tua palavra. Mas eu não sou trigo, eu sou joio. E o Senhor vai dizer o que Ele irá falar e proferir em alta voz, em alto tom. Em Mateus 7,23, apartai de mim, pois não te conheço, porque tu praticas a iniquidade. Ele vai dizer assim: tu ainda continua mentiroso, adúltero, enrolado. Para outros tu diz que é um homem sério, mas no teu íntimo tu está podre, mentiroso. E aí, não quer ouvir essa palavra: aparta-te tu que pratica a iniquidade. O joio está sim dentro da igreja, mas naquele dia vai ser jogado ao fogo. Deus está permitindo. Assim como Ele permitiu que o joio permanecesse e não deixou que os ceifeiros tirassem, porque Ele sabia que ali haveria ainda uma provação.
Então o joio está bem presente por permissão de Deus, para que você olhe para ele, olhe a semente dele, que é a semente dele da dor de cabeça, a semente dele, as palavras dele, na verdade, daquele joio que traz náusea. Aquele joio que está lá te traz um engano. O joio está na igreja, mas saiba discernir o que é joio e o que é trigo, pois o trigo, ele resplandece, embora seja semelhante em aparência, mas no seu interior, no seu paladar, ele é um pão de alimentação para a vida espiritual. Espero que você tenha compreendido que o joio está crescendo sim dentro da igreja, para que você olhe e espelhe para o seu fruto e veja que o fruto dele é amargo, é uma erva daninha, tóxica. Se você olhar nos livros, você vai ver que o joio ele é tóxico. A sua semente, ela traz muitos desconfortos, mas o trigo traz vida, pão, o alimento. Seja o trigo. Que Deus te guarde, que Deus te cuide e que Deus te abençoe no santo nome do Senhor Jesus Cristo.